Paz do Senhor para todos os irmãos, amém? Glória a Deus. Eu sou o pastor Rubens Lima, aqui do canal Verdade Absoluta. Vou gravar mais um vídeo, fazer um estudo aqui muito polêmico, né? Um estudo bem polêmico, porém bem esclarecedor, tá? Mas antes de começar o vídeo, antes de iniciar o vídeo, quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, né? Para que o YouTube possa recomendar novos vídeos para você. Não esqueça de dar o seu like, o joinha, tá, pessoal? O joinha é muito importante para nós, para o canal, o crescimento do canal. Quando você deixa o seu joinha, o YouTube entende que você gostou do conteúdo e aí ele recomenda esse conteúdo para outras pessoas, tá? E o estudo de hoje vai ser sobre o sábado, né? Devemos ou não devemos guardar o sábado nos dias de hoje? Então, nesses poucos minutos que nós vamos ficar juntos aqui, eu quero esclarecer para você a respeito do sábado. Irmãos, lembrando que eu não sou dono da verdade, tá? Então eu vou aqui expor a minha tese, né? Dentro de uma lógica na qual eu defendo, tá? Daí cabe a você analisar os fatos e acatar ou não acatar, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu quero iniciar esse estudo. Eu vou ler aqui Êxodo, né? Como eu posso dizer, o versículo chave, né, que é o que muitas pessoas se baseiam, não pegam para poder falar do sábado. Então, se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 8 em diante, que diz assim: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que o sábado era importante para Deus nessa época na qual foi escrita, isso é incontestável, irmãos, né? Senão não teria tantas referências assim com relação ao sábado. E nós vemos aí também que essa ordenância, né? Porque deixa eu esclarecer uma coisa aqui para os irmãos, que muitos não sabem. Os 10 mandamentos, né? O decálogo, mais conhecido como os 10 mandamentos, ele não são mandamentos, irmãos. São ordenanças. Ordenanças. Porque se fossem mandamentos, irmãos, eles tinham que perdurar para sempre, vamos dizer assim, né? Ou até o findar de todas as coisas. Apesar que Jesus disse que passaria céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, se fosse mandamento, ou seja, mandamento, ele perdura para sempre, né? Então, vamos lá. Esse versículo é o versículo mais utilizado por aqueles que defendem que realmente, né, tem vários versículos, né, que realmente deve sim guardar o sábado nos dias de hoje, né, na época da graça, vamos dizer assim. Só que eu separei aqui alguns detalhes muito importantes a serem observados a respeito disso. Primeiro detalhe importante, irmãos, é a questão do 7º dia. Quando se fala de sábado, você já percebeu que os defensores do sábado, eles se baseiam somente no 7º dia e esquecem o significado da palavra Shabat, né? Ou sábado, como nós conhecemos, né? Esquecem o verdadeiro significado, que é descanso. Então, quando os defensores do sábado, eles vão ali tentar te convencer, né, de que você deve guardar o sábado, eles falam muito do 7º dia, mas esquecem do significado descanso, né? E nesse estudo nós vamos ver
Para que esse significado de descanso? Para quem ele aponta? Né? Quem é o descanso verdadeiramente? Amém? Outra coisa importante, irmãos, é que lá em Gênesis, quando Deus estava criando todas as coisas, e aí quando fala que Deus no 7º dia descansou, a minha pergunta para você é: Deus descansa? É uma pergunta. Eu vou te responder: não. Deus, imagina um Deus cansado, né, irmãos? Um Deus que trabalhou ali 7 dias, né? Provavelmente não foram 7 dias de 24 horas, né? Nós não temos aqui como externar objetivamente qual era o tempo, porque para Deus, irmãos, não existe tempo e espaço. Então, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então, para Deus não existe tempo e espaço. E não importa, irmãos, quanto tempo demorou para Deus criar todas as coisas. O que importa é que Deus criou todas as coisas. Então, essa palavra, irmãos, que Deus descansou no 7º dia, o entendimento que se tem dessa palavra é que no 7º dia, irmãos, né, apesar de estar inserido essa palavra descansou, significa que Deus parou, Deus completou, Deus acabou, entendeu? A sua obra. Ou seja, Deus terminou a sua obra. Esse é o verdadeiro sentido da palavra descansou. Porque, irmãos, seria um absurdo pensarmos em um Deus que se cansa, um Deus que estava cansado, entende? Então, quando Deus, né? Para que Deus cria o sábado, no meu entendimento? Para que houvesse realmente pelo menos um dia de descanso para o povo. E esse dia de descanso, interessante, que ele perdura pelos nossos dias, né? Todos nós, você pode até trabalhar no domingo, você pode até trabalhar no sábado, você pode até trabalhar no feriado, mas você folga um dia na semana. Sim ou não? Né? Então, uma das coisas que você precisa entender é isso, né? A palavra descansou lá em Gênesis não significa que Deus estava cansado, e sim que Deus completou, terminou a sua obra. Beleza, vamos lá. Outras coisas a serem analisadas, irmãos, é o seguinte. O sábado, ele aponta para quem? Ele aponta para Cristo, irmãos, né? Aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28, olha o que está escrito. Mateus... Irmãos, esse cenário que eu arrumei agora é muito bom. Até a Bíblia dá para ficar numa posição super legal que dá para ler. Muito top, né? Mateus 11, 28, irmãos. Foi o versículo no qual eu me converti, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Pastor, mas eu não entendi, como assim? O cumprimento do sábado, irmãos, é Cristo, irmãos. Aqui o próprio Cristo está nos chamando para um descanso na alma. Pastor, eu ainda não entendi esse versículo. Amém. Vamos lá. Abra sua Bíblia então comigo, se você quiser abrir. Em Colossenses, olha só o que diz aqui, ó. Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Viu? O sábado, irmãos, era uma sombra de Cristo. A sua sombra não é você, mas ela aponta para
você. Ela indica que é você. O sábado, ele é uma figura também. Ele era uma sombra de Cristo. Ela não era Cristo, mas ela apontava para Cristo. Então, o cumprimento do sábado, irmãos, ele se dá em Cristo Jesus. Jesus é o nosso descanso. Amém? Outra coisa importante é o seguinte. Vou abrir aqui de novo, Êxodo 20. Os defensores, irmãos, da guarda do sábado, eles fazem uma coisa aqui muito interessante. Que se você... Meu Deus do céu, minha Bíblia está só o sangue do Cordeiro. Se você não observar, você acaba caindo... irmãos, nessa estratégia, né? Eu ia usar uma outra palavra aqui, mas eu não quero ofender ninguém. No final você vai entender o que eu estou querendo dizer com esse estudo, tá? Então, quando você não tem conhecimento das Escrituras, você acaba caindo nessa estratégia, irmãos, que eu vou falar agora, que por sinal tem até uma certa lógica. Mas se você não tiver um conhecimento bíblico, você acaba caindo. Vamos lá. Os defensores, tá? Não vou aqui citar nome de religião, todo mundo já sabe. Os defensores do sábado, eles usam essa estratégia, uma das estratégias, para dizer para você que você tem que guardar o sábado, que é: Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Isso não é verdade, irmãos. Jesus não resumiu os 10 mandamentos em 2. Jesus não fez isso. Ah, pastor, mas se o senhor ler os 10 mandamentos, o decálogo, né? O senhor vai ver que do 1º ao 4º mandamento, olha a estratégia que eles usam, está relacionado às coisas de Deus. E do 5º ao 10º mandamento está relacionado às coisas do homem. Por exemplo, a partir do 5º mandamento está escrito: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás. Ou seja, eles falam assim: Jesus resumiu os 10 em 2, né? Que é: amarás a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então Jesus, para eles, pegou os 10 mandamentos, resumiu em 2. Do 1º ao 4º mandamento, as coisas relacionadas a Deus. Do 5º mandamento ao 10º mandamento, as coisas relacionadas ao homem. Irmãos, isso não é verdade, tá? E eu vou provar para você que não é verdade. Aqui em Deuteronômio, primeiro, Jesus não resumiu os 10 mandamentos em 2. Jesus resumiu a lei. É diferente, tá? E eu vou provar para você agora. Jesus não resumiu os 10, porque os 10 mandamentos, primeiramente, não é nem a lei. São ordenanças que compõem. É como assim, são preceitos da lei, vamos se dizer assim, certo? São preceitos da lei. É igual o Código Penal, por exemplo. O Código Penal é um só, mas dentro do Código existem artigos, né? O 33, por exemplo, tráfico de drogas, 121, homicídio, né? Entre outros artigos que eu não vou lembrar aqui agora, né? Tem latrocínio, tem vários artigos dentro da lei, né? Do Código Penal. Mas o Código Penal é um só, entendeu? E dentro desse código existem preceitos e conceitos. É igual à lei de Deus, irmãos. Né? Como muitos, os detentores também do sábado, eles falam que Jesus aboliu a lei cerimonial. Né? Ou seja, eles falam que existia 2 leis, irmãos. Acabei de explicar. Não existia 2 leis. Não tem 2 leis de Deus. A lei é uma só. E nela há preceitos e conceitos, certo? Então, muitos desses preceitos deixaram de ser observados por causa do cumprimento em Cristo Jesus. Você quer ver? Não era nem para eu estar falando disso, mas você quer ver um preceito da lei, que é válido nos dias de hoje, porém não pode ser aplicado? Quer ver? O preceito da lei vou chamar aqui de preceito, né? Porque não é a lei, né? Ele é um preceito da lei, né? Do apedrejamento. Por exemplo, quando uma mulher era pega e um homem, né,
pego em adultério, eles tinham que morrer por apedrejamento, certo? Aí eu te pergunto, esse preceito da lei, ou esse conceito da lei, é válido para os dias de hoje? Sim, ele não foi abolido. Cristo não aboliu. Olha como que Jesus é ultra, tetra, hiper inteligente. Sabe o que Jesus faz, irmãos? Ali quando eles pegam aquela mulher e levam para ser apedrejados, né? Primeiro eles já estavam errados porque eles levaram só a mulher. E na lei dizia que os dois deveriam ser apedrejados, né? Aí eles olham para Jesus e falam, Jesus, conforme nos diz Moisés através da lei, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando e a lei nos diz que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor nos diz? Ó, eles achando que ia pegar Jesus. Aí Jesus dá uma resposta esplêndida, né? Jesus fala mais ou menos assim para eles, assim, olha, todos vocês, seres humanos, deveriam ter um espelho dentro de casa, entendeu? Para você se olhar no espelho e ver que você é um pecador quanto essa mulher. Aí o que Jesus fala? Olha o que ele faz. Se há dentre vós alguém sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, ele não revoga a lei, ele não destrói a lei, ele não anula a lei. Ele dá uma condição para que essa lei, para que esse preceito da lei seja executado. O que ele faz? Se tiver alguém dentre vocês que não tem pecado, atire a primeira pedra. Foi isso que Jesus disse, né? Mas como não tinha ninguém na condição de sem pecado, o único que estava na condição sem pecado era Jesus. E ele mesmo não condenou aquela mulher, entendeu? Então essa lei, ela é válida até os dias de hoje, vai ser válida até o fim de todas as coisas. Porém, não pode ser aplicada. Por quê? Porque para a aplicação dessa lei, ou seja, desse preceito da lei do apedrejamento, existe como é que eu posso dizer? Existe um motivo, né? Qual que é o motivo? Sem pecado. Então, como todos nós seres humanos temos pecado, então essa lei não pode ser executada. Isso não significa que ela foi abolida, tá? Beleza? Só para você entender. Então, o que acontece, irmãos? Então, eles falam que a lei, o que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Eu vou provar para você que não foi isso que aconteceu, tá? Então, Jesus resumiu a lei, que é a Torá, a Taná, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é considerado os livros da lei. Então, aqui em Deuteronômio, irmãos, vamos lá. Quando Jesus cita os 2 maiores mandamentos da lei, né? Quando Jesus fala, os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, quais são os 2 maiores mandamentos da lei, né? E aí, quando Jesus ele fala, amarás a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu te pergunto, você já leu na Bíblia isso? Ou Jesus simplesmente citou, ou Jesus simplesmente resumiu mesmo ali, por resumir? Não, irmãos. Quando Jesus fala, amarás a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele citou Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que está escrito assim, depois leia na sua casa, por gentileza. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Tá entendendo? Jesus faz uma citação da lei e não do decálogo, dos 10, como nós conhecemos mandamentos, como eu já ensinei, são ordenanças. É diferente de mandamento. Ah, pastor, e quando Jesus disse amarás o próximo como a ti mesmo, está na Bíblia também? Está. Levíticos, vamos lá. Levíticos, né? 20, deixa eu ver aqui, irmão, se eu lembro. Desculpa. Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Diz assim, eu vou ler o versículo inteiro, tá? É só a parte B. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Está escrito em Levíticos, capítulo 19, versículo 18, lê o versículo inteiro, tá? Que ele fica na parte B. Então, quando Jesus, irmãos,
ele não resumiu os 10 mandamentos em 2. Ele resumiu toda a lei. Irmãos, não tem lógica, não tem nexo Jesus ter resumido apenas os 10 mandamentos. Não existe lógica para isso. Jesus teria que resumir toda a lei, porque os fariseus, os saduceus, lá os judeus, eles criam, irmãos, em toda a lei e os profetas. Você está entendendo? Se Jesus resumisse, por exemplo, somente o decálogo, os 10 mandamentos, vamos dizer assim, então o restante da Bíblia existente naquela época teria um descrédito. Sim ou não? Teria um descrédito. Entende? Então, para que os detentores do sábado, eles resumem os 10 mandamentos? Falando que Jesus resumiu os 10 mandamentos. Por quê? Porque se Jesus resumiu os 10 mandamentos, então o quarto mandamento, que seria o sábado, né, estaria inserido nesse contexto do resumo. É aí onde eles pegam você. Tá entendendo? É aí onde eles te pegam. Entendeu? Porque eles falam, viu? Jesus resumiu os 10 mandamentos. E o quarto mandamento é a guarda do sábado. E esse assunto, irmão, é tão polêmico, ele se estende para outros assuntos, por exemplo, como a marca da besta, né? As pessoas, muitos aí já falam que a marca da besta será um decreto dominical. Irmãos, tem nada a ver com decreto dominical, irmãos. A marca da besta, né, a palavra marca no original vem de haragma ou karagma, tanto faz, a forma que você quiser pronunciar, que ela tem um sentido de subcutâneo, é alguma coisa que vai ser inserida dentro do corpo humano. Né? E nós sabemos que já temos aí duas tecnologias, uma mais propriamente dita, que é o biochip, né, o Mondex, né, nós sabemos disso. Tem o Mondex aí, e agora estão lançando uma outra tecnologia aí de nanogel, nanotecnologia, que é uma tatuagem aí, né, que ela vai penetrar também umas agulhas, como se tivessem microagulhas que vão ser inseridas através de subcutâneo também, né, e vai ser colocada aí... irmãos, para a gente saber o que é a marca da besta, é só a gente se atentar para a Bíblia, irmão. Não sei nem porque eu estou falando disso, né, a gente está falando de sábado, né? Para a gente se ater à marca da besta, é o seguinte... É só a gente se ater à Bíblia. A Bíblia diz duas coisas para você identificar a marca da besta. É simples, irmãos. Ela vai ser colocada na mão direita ou na testa. E ela vai ser para não comprar e não vender. Ou seja, quem não tiver a marca não compra e não vende. Então, por exemplo, eu acredito que é o chip, o microchip, o Mondex, certo? Por quê? Porque foram feitas pesquisas e esse chip, os dois lugares onde... os dois lugares onde ele mais se adapta é a mão direita, aqui, mais precisamente nessa região, dá pra ver aqui, ou aqui em cima, aqui, ó, bem aqui no couro cabeludo. Sabe por quê, irmãos? Porque esses dois lugares do corpo humano é onde o nosso corpo é mais quente, tem uma temperatura mais alta. Como o biochip tem uma bateria de lítio, ela é recarregável através da temperatura do corpo. Então, para ela se manter recarregável, né, o chip, ele precisaria realmente estar localizado nesses únicos dois lugares do corpo que a nossa temperatura é maior. Amém? Então, irmãos, esse foi aí um esclarecimento a respeito do sábado, né? Esses são os motivos pelos quais eu estudei e não guardo o sábado. Isso não significa, irmãos, que no Antigo Testamento o sábado não fosse importante para Deus e não tivesse um significado. Agora, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus olha para a terra, entenda isso, pelo amor de Deus, só existem 3 tipos, olha aqui, ó, três tipos de povos na terra. Só existem 3. Judeu, igreja e ímpio. Quando Deus olha para a terra, irmãos, Deus não vê o ser humano como etnia. Deus não olha e vê um japonês, um chileno, um brasileiro, um português, um americano. Deus não olha para a terra com esse sentido, irmãos. Deus olha para a terra, ele só vê esses 3 tipos. Ou você é judeu, ou você é igreja, ou você é ímpio. É assim que Deus vê, é assim que Deus olha. Então, essa lei, irmãos, do Antigo Testamento, né, o sábado, por exemplo, era uma ordenância, irmãos, atribuída aos judeus, irmãos. Você está entendendo? Era atribuída aos judeus, entende? Então é aí que a gente tem que observar
essa lei, ela não se estende para a igreja. Até então, irmãos, que os ímpios é um contexto totalmente diferente, irmãos. Os gentios, né, como éramos nós, antes de sermos igrejas, éramos gentios. Nós somos brasileiros, irmãos. Nós não temos descendência judaica, você entendeu? Nós somos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo, entendeu? Então nós não temos um vínculo parentesco, um grau parentesco com os judeus, com o judaísmo, entende? Então algumas observâncias da lei do Antigo Testamento, como o dízimo, por exemplo, no outro vídeo eu vou falar sobre isso, né? Eram preceitos da lei, irmãos, do Antigo Testamento. Você entende? Então, o sábado era um preceito do Antigo Testamento destinado a Israel. Entendeu? Ao povo de Israel. Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o Novo Testamento. Você está entendendo? Não tem nada a ver. Então, esses são aí alguns fatos, né? Existem muitos versículos, irmãos, que não tem nem como citar aqui, senão ia ficar mais de uma hora citando versículos aqui que confrontam essa realidade, né? Você vai pegar alguns versículos, tem vários versículos no Novo Testamento, né? Que supostamente dar-se a entender que nós devemos guardar o sábado. Mas, irmãos, aprenda uma coisa. O Novo Testamento também, existem coisas que não são doutrinas para nós, irmãos. É aí onde você tem que saber distinguir o que é doutrina e o que é costume épico. Você está entendendo? O apóstolo Paulo mesmo, o próprio apóstolo Paulo, que é o apóstolo que teve a revelação da graça do Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes ele fala, não digo eu e não o Senhor. Porque Paulo estava inserido num contexto cultural, num contexto épico, entende? Então você tem que saber distinguir o que é doutrina e o que é, por exemplo, o que são usos e costumes. Por exemplo, vou só citar uma coisa aqui. Os judeus, por exemplo, eles não comiam sem lavar as mãos. Aí teve uma hora que eles interrogaram Jesus, por que os seus discípulos não fazem assim? Olha que interessante. Os discípulos de Jesus eram judeus, mas não comiam, não lavavam as mãos antes de comer, que era uma tradição judaica. Aí Jesus, em Marcos capítulo 7, disse, bem profetizou Isaías acerca de vós. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porém, em vão me adoram, ensinando mandamentos que são costumes humanos e invalidando os mandamentos de Deus. Entende? Marcos capítulo 7, depois leia na sua casa. Tá? Então, irmãos, você precisa, para você entender a questão do sábado, você precisa entender o que é doutrina e o que são usos e costumes e o que são tradição. Interessante, irmãos, para finalizar esse vídeo, tem um arqueólogo, ele é adventista, que eu gosto demais, ele é muito inteligente, que é o Rodrigo Silva, e ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele fala assim que, até no próprio livro da Ellen G. White, ela não diz que quem não guarda o sábado não será salvo. Ela até diz que existe um povo de Deus fora, né, dos que guardam o sábado, né? Muito interessante essa visão do Rodrigo Silva também. E ele é muito sábio, irmãos, ele é muito inteligente, ele sabe colocar bem as suas palavras, é um homem que tem um conhecimento teológico e arqueológico muito grande, né, no qual ele nos abençoa com esse dom que Deus deu para ele. E ele mesmo fala, irmãos, né, que o sábado não salva. O sábado não salva. Entendeu? O que salva é você ser um verdadeiro cristão, viver em conformidade à palavra de Deus. Então, por exemplo, se você guardar o sábado e não viver em conformidade com a palavra de Deus, você vai para o inferno do mesmo jeito. Entende? E se você não guardar o sábado e não viver em conformidade com a palavra de Deus, você vai para o inferno do mesmo jeito. Então, guardando ou não guardando o sábado, o segredo para você ser salvo não é guardar o sábado, e sim guardar o quê? A palavra, a doutrina do Senhor para a sua igreja e praticar. Aí sim você será salvo. Amém? Glória a Deus. Esse foi mais um estudo, né? Quero agradecer aos irmãos.
Mais uma vez quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações para que o YouTube recomende novos vídeos para você. Deixa o joinha, galera, deixa o seu like, pessoal, tá? Para que o YouTube entenda que você está gostando, que você está curtindo os vídeos. Gente, não se esquece de compartilhar. Tem muitas pessoas que têm dúvidas a respeito desse assunto, né? Não esquece de compartilhar. Ajuda outras pessoas a se libertarem também através do conhecimento da verdade, através do conhecimento da palavra. Amém? Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. A paz.